Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, aonde estivermos. Mais um domingo, mais um culto de celebração a Deus, mais um momento importante nas nossas vidas, de estarmos juntos. Eu quero de antemão aqui agradecer a liderança da nossa igreja pelo trabalho realizado hoje pela manhã, agradecer aos nossos irmãos que se dispuseram em contribuir com alimentos não perecíveis, e nós, graças a Deus, o que eu posso dizer que foi uma bênção podermos chegar em lares, levando o alimento, mas também levando o amor de Deus aos corações sedentos. Hoje eu pude ter o privilégio de ver com meus próprios olhos muitas situações que está sendo aqui na nossa cidade, eu posso dizer assim, quase que de comum, mas na verdade para mim não tem nada de comum. Eu tenho visto hoje, logo cedo, muitas famílias mesmo necessitando muito do amor de Deus, necessitando também de alimentos, necessitando de muitas coisas. Então nós precisamos estar a cada dia mais voltados para o Senhor e também suplicando a Deus pelos nossos irmãos, aqueles que não têm, ou muitas vezes até o que comer, um colchão para poder descansar o seu corpo. Isso foi o que eu presenciei nesta manhã juntamente com alguns irmãos. Nós estamos aqui para continuar adorando a Deus, continuar louvando a Deus, e eu fico um pouco pesaroso por saber que a gente fica meio que fechado em quatro paredes, sem poder sair muito, sem poder trabalhar, sem poder pregar o Evangelho em todos os lugares, com a nossa equipe de serviço. Mas sou grato a Deus também porque Ele tem levantado homens e mulheres para servir nesse tempo. Eu quero pedir aos nossos irmãos que estejam orando pelo missionário Marcelo, que é da Junta de Missões Nacionais, pastor Marcelo. A sua esposa, estava acometida do vírus, Covid-19, coronavírus, mas ela já está curada para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Porém, o seu esposo hoje apresentou todos os sintomas, então precisamos estar orando por eles, pelo casal, pela família e por todos aqueles que estão perto deles. E vamos continuar adorando a Deus. É um tempo precioso junto com os irmãos. Sabemos que temos muitos irmãos, amigos em outros estados, cidades nos acompanhando. Então que Deus abençoe cada um de vocês e continue conosco, tá? Até o dia que Deus assim abrir as portas dos templos para podermos prestar um culto ao Senhor. Eu sei que é um pouco complicado. Eu preferiria estar aqui com 150 pessoas no templo adorando a Deus do que estar aqui com esses irmãos. Mas aprove ao Senhor esse tempo para nos aprendermos um pouco mais sobre falar do amor de Deus, meio que a sós. Então vamos adorar a Deus com o nosso ministério de louvor, mais duas músicas, 2 louvores para a edificação espiritual de cada um de nós. Amém. Nós somos a casa do Espírito Santo, por isso nós vamos nesse momento cantar "Sou tua casa, tua morada". Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
grande é nosso Deus. Por isso nós cantamos a Ele, louvamos, agradecemos esse nome, quão maravilhoso é.
quão grande é o meu Deus. De tão grande que Ele é, se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele continua sendo Deus. Se alguém for curado, Ele é Deus. Se não for curado, Ele também continua sendo Deus. Esse é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, e o Deus que nós servimos. Eu quero aqui continuar mandando um abraço a todos os nossos irmãos, nossos amigos distantes, a todos os nossos irmãos da nossa igreja, especialmente da Igreja Batista no Asa Branca, para que cada um receba esse abraço em nome de Jesus, e que dentro de pouco tempo nós estaremos retornando para junto estarmos cultuando a Deus aqui neste lugar. Desculpa aí esse deslize aí no som, é que nossos irmãos aqui estão regulando aqui para mim, tá? Que Deus assim abençoe. Eu quero lembrar aqui de um nome de uma ex-ovelha de Cristo, com a qual eu pastoreei por vários anos, e estava nos assistindo, a irmã Vanderly Freitas. Um grande abraço a você, seu esposo e toda a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero dar continuidade à palavra de Deus, mas antes da leitura do texto, essa mensagem que foi dividida em 3 partes, sobre a videira e o discípulo. Eu quero orar por você. Eu não sei quais são os seus problemas, as suas situações que você está vivendo, além do problema que nós todos estamos enfrentando, essa pandemia que tem tirado o sono de muita gente e tem nos inquietado bastante. Fora isso, tantas situações você pode estar passando, talvez inquietações do espírito, da alma, mas também das suas emoções. Então feche seus olhos. Eu estarei orando, depois lendo a palavra de Deus e dando continuidade à mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai soberano, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, privilégio esse, Senhor, de poder prestar culto ao Senhor. Ó Deus, receba este culto como, ó Deus, um aroma suave nas Suas narinas. Ó Deus, esses acertos que nós estamos aqui lutando para acertar, ó Deus, que o Senhor também nos perdoe as nossas falhas, as minhas falhas principalmente. Ó Deus, e que nós dentro de pouco tempo, com a Tua soberania, ó Deus, possa nos presentear com o retorno dos nossos cultos, para poder ver nossos irmãos, abraçar nossos irmãos, compartilhar do amor do Senhor na vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja nos lares agora, Senhor, que estão nos ouvindo. Ó Deus, que estão orando juntamente comigo, lares distantes, em outros estados, nas nossas cidades, aqui de Roraima, e tantos outros estados. Ó Deus, onde estiver um filho Teu, ó Deus, nos assistindo e nos ouvindo na oração, ó Deus, que o Senhor também abençoe. Eu não sei quais são os seus problemas, as suas inquietações. Se for, ó Deus, necessário a Tua intervenção em uma enfermidade, que seja feita a Tua vontade, conforme o Teu querer na vida dos nossos irmãos. Se for, ó Deus, algo passageiro ou momentâneo, até mesmo de parte física ou emocional apenas, que o Senhor também faça, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, no nome de Jesus. Lembrando do missionário Marcelo, que trabalha na área indígena aqui no estado de Roraima, que o Senhor também esteja com ele, ó Deus, preparando, fortalecendo para vencer essa batalha contra o coronavírus. Nós suplicamos a Tua intervenção na vida dele, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15, para darmos continuidade hoje na última parte da mensagem, a videira e o discípulo,
Do versículo 18 até o versículo 27, a leitura um pouco mais longa do que as anteriores, mas eu quero tentar concluir no máximo em 25 a 28 minutos a palavra de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardares as minhas palavras, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles vistos, mas também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Feche seus olhos mais uma vez. Santo e eterno Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor, para juntos continuarmos a entender essa palavra feita pelo teu Filho Jesus Cristo, ministrada, Senhor, aos discípulos, e agora, Senhor, que ela venha também completar nos nossos corações, ó Deus, aquilo, ó Deus, que já vem sido ministrado, ó Deus, em dias atrás. Que o teu poder, ó Deus, nos traga o discernimento desse evangelho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estaremos então, hoje, dando continuidade ao sermão, a videira e o discípulo, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, ainda sobre aquele versículo que encerramos a mensagem quarta-feira, que é o versículo 17, quando o próprio Jesus diz claramente no versículo 17: isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Acredito que é a parte mais difícil para cada um de nós, superarmos tantas barreiras, tantos obstáculos, na questão do amor ao próximo. Nós muitas vezes nós queremos, posso dizer assim, gostamos de alguém, temos restrições com outras pessoas, querendo ou não, muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Mas Jesus nos ensina claramente que nós devemos amar. E esta palavra que Jesus passou ali a ensinar aos seus discípulos sobre a videira e o agricultor e os ramos, ele fala de Deus, o Pai, fala de Jesus Cristo e fala dos seus discípulos. Ele nos ensina claramente que para nós conseguirmos algumas coisas na nossa vida, nós precisamos estar enxertado na videira. O versículo 5 do capítulo 15 diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ponto e vírgula, ele vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. E hoje eu quero dar continuidade falando um pouco mais sobre o discípulo. E o primeiro ponto, que já será o 9º ponto da mensagem, mas o primeiro ponto desta noite: o discípulo é escolhido pela videira. O discípulo, ele é escolhido pela videira. Versículo 19: se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Olha só a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que vem para nós, e vai mostrar então que Jesus nos escolheu. Eu não quero
aqui ser tendencioso a estar para um lado ou outro, mas eu quero entender que a partir do momento que nós recebemos Jesus, Ele nos escolheu, mas Ele escolheu para quê? Para fazermos as boas obras, para servirmos uns aos outros. Por isso que Ele fala muito claro: e isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, porque eu escolhi vocês para amar pessoas, para trazer pessoas para os pés de Jesus Cristo, para os pés dele. O versículo 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Interessante que ele começa a mostrar, ele vai dizer: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Não é por causa das pessoas. Ele estava dizendo: eu passei por muitas tribulações, por muitas aflições, estão querendo me matar e vão conseguir isso, e vocês também serão perseguidos. E os apóstolos, todos eles foram perseguidos, apenas um não foi mártir. Mas o que chama a atenção, que a nossa vida também como discípulo de Jesus Cristo não é fácil. Se tem alguém pensando em servir a Deus ou vir para a igreja achando que as coisas vão ser muito fáceis, e se engana, não é fácil. É uma vida de renúncia que nós escolhemos, é um estilo de vida, e esse estilo de vida é um estilo de vida que adora ao Senhor e paga um preço por esse Deus que nós servimos. O Evangelho de João, nas cartas, nas epístolas de João, capítulo 1, logo no primeiro versículo diz assim: o que era desde o princípio, o que temos visto, ouvido, o que temos anunciado, e os próprios olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam o verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nós foi manifestada, que é Jesus Cristo. Agora, veja só, o capítulo 5, versículo 4, dessa mesma epístola. O discípulo é escolhido pela videira. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos escolhidos para servir a Deus, para seguir a Jesus Cristo. Mas é necessário termos fé. E quando ele diz claramente que o seu povo, o povo judeu, o perseguiram a Jesus Cristo, que também perseguiriam os discípulos, ele deixou muito claro, mas também o que fala em João, que a fé faz com que nossa vitória seja alicerçada no Cristo. A fé em Cristo Jesus. Versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou, não conheciam Jesus Cristo. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós cometemos muitas falhas, muitos erros, por não estarmos atentos à voz de Jesus Cristo, à voz do Senhor. Obrigado, querido. Estava precisando mesmo. Dá licença, irmãos. O discípulo foi escolhido pela videira para viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida justa diante de Deus e dos homens. Não dá para vivermos o evangelho de qualquer maneira. E Jesus lembra os seus discípulos que ele estava sendo perseguido por aquele povo, porque aquele povo não conheciam Deus. Deixa muito claro, eles não conhecem Deus e não conhecem a mim. Por isso, o mundo vos odeia. E muitas vezes nós também somos questionados a respeito do mundo. Nós estamos no mundo, estamos inseridos nesse contexto do mundo. Só que nós não somos do mundo. Nós estamos de passagem por este mundo. Nossa pátria é os céus de Deus.
E o discípulo então foi escolhido para estar enxertado nessa videira que é Jesus Cristo, foi escolhido para fazer a vontade de Deus, foi escolhido para amar uns aos outros, foi escolhido para pregar o Evangelho, fomos escolhidos para servirmos uns aos outros. E deixa isso aqui muito claro, que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, também perseguiriam os apóstolos, e também chega isso até nós. Muitas vezes nós somos privados de algumas situações. Quantas vezes alguns dos nossos irmãos, ao colocar um currículo numa empresa, mas quando chega na hora da entrevista, então é descartado por servir a Deus. Nós pagamos um preço. Isso aí é claro, não dá para esconder isso. Eu tenho muitas vezes recebido essas notícias. Quando chega na religião, qual é a tua religião? Eu sou servo de Jesus Cristo. Passa para outro. Então nós já estamos sofrendo sim, já algum tipo de preconceito, nós estamos sofrendo já um princípio das dores, princípios de tribulação que ainda não é o fim, mas já aponta isso para cada um de nós. Mas já era previsto por Jesus Cristo. Se perseguiram Jesus, porque não estariam perseguindo nós também hoje, né? Então, o discípulo é escolhido para viver essa vontade de Cristo. A vontade de Cristo, o mandamento dele, mais do que tudo, é que ameis uns aos outros, assim como ele nos amou. Em 12ª dessa noite, segundo tópico, fora da videira, o homem é indesculpável. Se um homem ou uma mulher estiver fora da videira, não estiver ligado nessa videira, tal homem, tal mulher é indesculpável. Versículo 22 a 25 diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Ele está falando do seu povo, daqueles que estavam lutando para pegá-lo, para prendê-lo. Mas agora nem tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Não tem como amar Deus e odiar Jesus Cristo. E ele vai dizer então, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, nem somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Versículo 6 do capítulo 15 diz assim: se alguém não permanecer em mim, eu gostaria que você pensasse muito sobre esse versículo. Se alguém não permanecer em mim, esse será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queima. Do que ele está falando? Ele está falando do encontro nosso com o Senhor Jesus. Ele está falando do último encontro nosso com Ele. Ele está falando da nossa vida, daquele resumo da vida aqui na terra, das nossas escolhas. Por isso que eu disse no tópico anterior que seguir a Jesus é um estilo de vida, é escolher sofrer para viver, é escolher amar para ser amado. E ele vai dizendo então para seus discípulos que o homem agora ele estava sendo indesculpáveis, porque eles não somente tinham visto Jesus, mas também tinham ficado com Jesus e presenciado tudo aquilo que ele já tinha feito. Portanto, tais homens e tais mulheres agora se tornariam indesculpáveis. E hoje nós temos o Evangelho sendo pregado em todos os lugares, todos os meios. O homem tem o direito de escolher servir a Deus ou não. Tem o direito de escolher estar enxertado na videira ou não. Se ficar fora da videira, o que acontece? Esse homem é indesculpável diante de Deus. E o que segue pós o juízo? A sentença da vida ou morte. Se for vida, é vida com Jesus. Se for morte, é morte interna, separação do homem de Deus, ou seja, do inferno. Jesus conversa com os discípulos e mostra para eles
E ele deixa assim claramente dos discípulos que esse homem que não está ligado, que não está enxertado, que está separado da videira que é Jesus Cristo, é como se fosse um ramo, como se fosse uma árvore, uma folha que é tirada, cortada, ela seca, coloca-se no fogo e queima. Ele aponta para o último dia, ele aponta para o acerto de conta final com o Senhor Jesus. E nós temos visto, meus amados irmãos, mesmo mediante toda essa situação que nós estamos enfrentando, dessa pandemia, que as pessoas estão mais preocupadas com ela, com si próprio, com seu corpo, com seu estilo de vida, mas não estão tão preocupados assim com a vida espiritual, com o encontro com o Senhor. E precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos nos encontrar de volta com Cristo. Tá? 11º e último ponto dessa mensagem: o Espírito Santo, ele dará testemunho da videira. Versículo 26 em diante diz assim: quando, porém, vier o Consolador, Jesus estava mostrando para os discípulos que estaria enviando o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Porque vocês estão comigo desde o princípio. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que está em nós, aquele que habita dentro de nós, aquele que aponta quando nós estamos vivendo uma vida meio que desregrada do Evangelho. Ele acusa, ele mostra, ele define para nós mesmos quando nós estamos falhando diante de Deus. Esse mesmo Espírito é aquele Espírito da verdade que procede de Deus, que dá testemunha de quem? De Jesus Cristo. Para quê? Para que possa ser glorificado o Cristo e não o homem, como eu falei anteriormente. É Cristo que tem que prevalecer, é Cristo que tem que crescer e nós temos que diminuir dia após dia. Então Jesus chega para os discípulos e diz para ele: olha, quando eu for, eu estarei enviando o Espírito da verdade, que dele procede, ou seja, do Pai, e esse dará testemunho. E nós somos hoje prova viva do Espírito Santo de Deus, do agir desse Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós nos encontramos tristes e o poder do Espírito Santo de Deus nos conforta e nos alegra o nosso coração. Quantas vezes nós suplicamos ao Senhor uma bênção e através do Espírito Santo do Senhor e Ele nos concede, porque Ele está dentro de nós. Eu quero que cada um dos meus amados irmãos, a partir de hoje, pense muito bem na sua vida espiritual, pense muito bem a respeito de ser verdadeiros discípulos de Cristo, a estar ligados nessa videira, a permitir o Senhor trabalhar no nosso coração. Por quê? Porque o mandamento dele é este, é único, que vos ameis uns aos outros assim como ele nos amou. Ele fala lá para os discípulos, assim como eu vos amei. E para nós é como ele nos amou. Eu quero concluir esse capítulo 15 da seguinte maneira: o discípulo que se alimenta da videira, que é o pão vivo que desceu do céu, e toma água viva da fonte inesgotável, que é Jesus Cristo, a videira, ele vence o mundo. O discípulo que se alimenta da videira, que é o pão vivo que desceu do céu, e toma água viva dessa fonte que é a videira, ele é um vencedor, porque ele vence o mundo. E quero deixar o último versículo de 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus, eu sou nascido de Deus, e você também é nascido de Deus, vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em quem? A nossa fé na videira, em Jesus Cristo. Uma fé inabalável. Ainda que passamos por lutas, por problemas, por dificuldade, o poder do Espírito Santo do Senhor acrescenta a cada um de nós a fé inesgotável, inabalável no Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça através dessa palavra. Eu quero orar por você, enquanto os nossos irmãos do ministério estejam vindo aqui para o seu lugar, para mais uma vez adorar a Deus. Ó Deus, mais uma vez, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós. Somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ó Deus, perdoa todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Ó Deus, faça com que cada um de nós possamos ter amor o suficiente para amar. Mas junto com esse amor também, Senhor, podemos levar a doutrina salvífica do Evangelho, que é Jesus Cristo, que não há outro caminho, é só Jesus. Também faça, Senhor, com que cada um de nós possamos essa semana termos uma semana abençoada, nos livra de todo o mal, ó Deus, nos livra da bala perdida, do homem sanguinário, desse vírus, ó Deus, que tem, ó Deus, ceifado tantas vidas. Eu quero pedir em nome de Jesus pelas famílias que já perderam os seus parentes, seus entes queridos, por esse vírus, por aquelas que ainda irão perder, Senhor, que no nome de Jesus, o Espírito Santo Consolador, ó Deus, possa consolá-los, ó Deus, e que cada um possa entender que, se tudo estiver dando de errado, o Senhor continua sendo Deus, mas se der certo, o Senhor também é Deus, e continua sendo Deus. Ó Deus, eu quero lembrar, ó Deus, dos primeiros versículos do capítulo 15 de João, quando diz que para que possamos produzir frutos, o Senhor limpa, e nós queremos ser limpos pelo Senhor. Eu quero ser limpo por Ti, Pai. Tira de mim tudo aquilo, ó Deus, que afronta a Tua santidade. Ó Deus, meus irmãos que estão orando nesse momento também, Senhor, que necessitam de uma purificação, de uma limpeza. O Senhor, meu Deus, é o agricultor. O Senhor tem o poder para limpar, tirar de nós tudo aquilo que desagrada, ó Deus, a Tua santidade. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor não gosta, não aceita, que o Senhor tenha repulsa. Faça com que entendamos, Senhor, e olhamos com os olhos da fé, para podermos vencer esse mundo tão cruel. Porque a Tua palavra, como diz ali em João, 1 de João, capítulo 5, versículo 4, que a nossa fé é que vence o mundo, a fé em Jesus Cristo. Eu quero declarar aos meus irmãos, que eles sejam, Deus, vitoriosos, não porque eles têm condições de ser, porque eles podem, mas porque eles têm o Senhor Jesus na sua vida, e no Senhor nós somos mais que vencedores. Eu quero pedir também a Deus, em nome de Jesus, pelo nosso Brasil e o mundo, por todos aqueles que lideram, pelos médicos, ó Deus, pelas equipes que estão lutando para conseguir, ó Deus, a vacina, o medicamento correto. Ó Deus, em nome de Jesus, abra o entendimento de cada um. Eu sei, Senhor, que se o Senhor quiser, o Senhor pode exterminar esse vírus em uma simples piscar de olhos. Mas se aprove Ele, ó Deus, aprove o Senhor, Ele continuar conosco, que nós aceitemos também isso, mas que nos voltemos para a Tua cruz, em nome de Jesus.
aos nossos irmãos, nossos amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Nos perdoa as nossas falhas e nós esperamos você na quarta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus.